Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito, particularmente, essa oportunidade reencarnatória que nos concedeu, uma chance a mais para que nós alcancemos o nosso objetivo principal, a perfeição moral. Agradecer aos bons amigos da espiritualidade a companhia e o aconselhamento, rogando nos auxiliem para que das leituras que vamos realizar no dia de hoje nós consigamos extrair maiores entendimentos, mais largos, mais profundos e novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na parte terceira, das leis morais, e hoje nós vamos ver o capítulo 4, Lei de Reprodução. É um capítulo também curto, 5 temas: população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. 18 questões. A lei de reprodução, nós diríamos assim, é muito importante, todas são, mas ela é muito importante porque ela trata diretamente de 3 aspectos, né, muito relevantes no nosso processo evolutivo. A lei de reprodução trata efetivamente da multiplicação dos seres orgânicos, né? E nós temos aqui 3 aspectos que gostaríamos de ressaltar para demonstrar a relevância que é a gente pensar nessa temática. A primeira delas é que, através da reprodução, o homem tem talvez a forma mais meritória, né, de participar da obra divina, na medida em que ele se assemelha muito precariamente ao nosso Pai, né, a Deus nosso Pai, porque através da reprodução o homem consegue criar corpos, né, que possibilitam acesso aos espíritos reencarnantes, acesso de volta ao mundo físico aos espíritos reencarnantes. O segundo aspecto interessante é que sobre a lei de reprodução repousa o mecanismo, diria o melhor mecanismo da justiça divina, né, o maior deles, que é a reencarnação, né, mecanismo de aperfeiçoamento dos espíritos, filhos de Deus, né, já que a reencarnação depende diretamente da reprodução humana, né? E o terceiro aspecto, que é muito relevante também, é que dentro desse processo, o processo de reprodução, a gente encontra o ente, vamos chamar assim, o ente educativo mais importante na vida do espírito, que é a família. É através, né, da reprodução, né, que se constituem as famílias. Famílias, entes que são a organização fundamental, né, do desenvolvimento dos espíritos, fundamental para o desenvolvimento dos espíritos e fundamental da civilização, do progresso civilizatório do homem. Até a própria melhoria dos corpos físicos, né, a sua evolução e adaptação a um espírito sempre mais depurado, né, com melhores e maiores capacidades, né, a reprodução é que enseja esse processo. Melhoria dos equipamentos, dos corpos físicos, né? Então, é extremamente relevante, né, a gente observar essa lei, né, por esses, vamos chamar assim, 3 aspectos que eu ressalto. Vamos lá então. 5 temas. Primeiro tema, população do globo. Me desculpem, eu estou com um problemazinho de dicção, mas a gente vai contemporizando. População do globo. Questão 686.
pergunta a Kardec: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E aí o nosso orientador responde assim, laconicamente: evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, a relevância do tema está aí. Só existe esse mundo físico porque os homens, a humanidade, né, tem sobre si a lei de reprodução que permite a multiplicação dos seres e o reingresso dos espíritos de volta no mundo corporal. Evidentemente, é uma lei da natureza. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Kardec pergunta então 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará o tempo em que seja excessiva na Terra uma superlotação, uma população excedente à capacidade da Terra? Nosso orientador responde: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, o temor de superlotação no mundo é injustificado. Diz o nosso irmão, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Vamos para o segundo tema. Sucessão e aperfeiçoamento da raça. Hoje o homem está no estágio que nós chamamos Homo sapiens, né? com essa formatação, vamos chamar assim. Mas nós já passamos por outras formatações. Já tivemos o Homo erectus, o Homo neanderthalense, o homem de Neandertal, pronto, o homem de Neandertal, o Homo habilis, o Homo ergaster. Se for lá no Google, vocês vão encontrar pelo menos umas 7 ou 8 descrições, né, de estágios de desenvolvimento do corpo humano que receberam os diversos nomes. Neandertal, habilis, tal. Conforme a sua configuração, conforme o seu, vamos dizer assim, seu posicionamento no tempo, né? Então, é disso que Kardec trata. Aperfeiçoamento, sucessão e aperfeiçoamento da raça, ou das raças. 688, pergunta ele. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. A gente está vendo nas populações, por exemplo, o envelhecimento em determinados lugares com uma tendência a desaparecimento, né? A taxa de natalidade é pequena, a taxa de mortalidade é alta, a população vai ficando velha, então a tendência é desaparecer aquela determinada etnia ou aquela nacionalidade. É nesse sentido que ele pergunta. Aí ele pergunta, virá momento em que terão desaparecido da Terra? Haverá um momento em que o Homo sapiens terá desaparecido, terá uma outra configuração? Aí o Espírito responde assim, assim acontecerá de fato. É que outras raças lhes terão tomado o lugar, como outras raças um dia tomarão o da vossa. Então, ele diz, é uma marcha incessante de aperfeiçoamento do corpo, as raças do corpo, em conformidade com o avançamento, certamente, do espírito. Vamos lembrar, o corpo é um implemento de manifestação do espírito, é uma ferramenta, né? É necessário que o corpo esteja compatível com as necessidades e capacidades do espírito. Então, existem adaptações, né? Se forem olhar o desenvolvimento dos corpos do homem através dos tempos, vai ver que ele foi se adaptando, a posição dos dedos da mão, essas coisas todas foram se ajustando à necessidade do espírito que está ali encarnado. Então, a gente depreende da resposta que as raças se aprimoram, os corpos se aprimoram para atender espíritos cada vez mais adiantados.
Questão 689. Kardec pergunta: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Nós somos uma novidade, fomos criados assim ou viemos evoluindo até chegar neste ponto? O orientador responde: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos. Então, os espíritos são os mesmos que voltam para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá a sua fase de decrescimento e desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual. Como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Nós somos, então, uma evolução dos nossos irmãos antepassados que tinham corpos mais primitivos, que eram espíritos mais primitivos. Então, são os mesmos espíritos que vão se sucedendo em reencarnações em corpos que vão se aprimorando. Né? Ele praticamente fala novamente o conceito anterior, né? Ele reforça o conceito anterior. Questão 690. Ele pergunta: do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? O orientador responde assim: a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas, como pertencem todos à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. É aquilo que a gente chama de miscigenação, e a gente vê, né? As diversas etnias, né? Se relacionando entre si, se reproduzindo por esse relacionamento e gerando, vamos chamar assim, fecha aspas, etnias novas. A mistura dos caracteres gerando caracteres novos. Né? É essa a colocação que ele faz. Então, nos corpos, o que a gente vê é uma evolução por conta da reprodução. E essa miscigenação, essa mistura, né, possibilita sempre um indivíduo novo, vamos chamar assim. Né? Na nossa reprodução, que é uma reprodução sexuada, entram dois componentes genéticos que se misturam, formando um outro. Então, quem é formado, o ser que é formado, herda características dos seus antecedentes, mas não é exatamente igual. Não é igual uma planta, por exemplo, que se reproduz por estaquia. Você vai lá, corta um ramo, planta o ramo. Aquela planta é igualzinha à que lhe deu origem. Se olhar geneticamente falando, é a mesma coisa. O ser humano não. Os animais que se reproduzem sexuadamente geram um indivíduo novo, donde os corpos vão adquirindo novas características. É isso que a gente tem que entender. Né? 691. Do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante, qual do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Do ponto de vista físico, como eram os nossos antepassados? E ele diz assim: desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Então, predominância da força bruta, o físico predominando sobre o intelecto. Agora se dá ao contrário, diz ele.
O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. No passado bem recente, e as ferramentas ainda estão aí em uso, a roça era tocada, as roças eram tocadas à enxada, pequenas e grandes plantações. Né? O advento do maquinário, né, permite que um homem faça o trabalho de 100, 200 outros. Então, uma colheita de café que era manual hoje é feita por uma máquina que executa o trabalho de 100 trabalhadores, vamos dizer, grosseiramente falando. É isso que ele quer dizer. Anteriormente prevalecia a força física, agora o intelecto. E com o desenvolvimento do intelecto, o homem consegue produzir muito mais, porque ele entende a natureza, aprende como é que ela funciona e usa a natureza a seu favor. Então, a eletricidade, o motor a combustão, o motor a vapor, né, tudo isso é observação do que está na natureza, de como ela funciona, né, que o homem traz como ferramentas que ele usa para aumentar a sua produtividade. Do ponto de vista físico, no passado prevalecia a força física. No presente prevalece o intelecto. Questão 692, questão muito atual. Ele pergunta assim: será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Será mais conforme a essa lei deixar que as coisas... Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Essas coisas nós vemos hoje, vegetais transgênicos, né, melhoramento genético das raças animais, tal. Ele pergunta, isso está de acordo com a lei da natureza? Ou seria melhor que nós deixássemos que a natureza evoluísse no seu próprio ritmo, que o homem não interferisse através da ciência? Nosso irmão responde assim: tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. O homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Ou seja, o uso da ciência para melhorar os vegetais e os animais, né, que nós cultivamos e criamos, né, está de acordo com a lei de Deus, porque significa avanço em direção à perfeição, né, numa velocidade maior. Não no ritmo da natureza, mas numa velocidade bem maior. E tudo que concorre para alcançar a perfeição, concorre para a lei de Deus, para o cumprimento da lei de Deus. Aí o Kardec desdobra. Ele pergunta assim, mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isto não lhe diminui o mérito? Quem faz melhoramento genético, vamos dizer assim, faz melhoramento genético para ganhar mais dinheiro. Isso não tira o mérito de fazer o melhoramento genético? Quem planta transgênico, planta para usar menos agrotóxico, ganhar mais dinheiro. Isso não tira o mérito de usar o transgênico, de fazer o transgênico? Aí nosso irmão responde assim: que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize? Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. E sob esse aspecto, desenvolvimento da inteligência, é que maior proveito tira. Então, além do homem, ou apesar do homem visar lucro econômico, ele está desenvolvendo o seu intelecto. E isto é o verdadeiro ganho, diz ele.
Mas eu gostaria de chamar a atenção para isso aqui. Ele diz assim, olha, cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Então, por exemplo, se busca melhoramento genético para aumento de produtividade. O que é aumento de produtividade? De um lado, alguém ganhando mais dinheiro. Do outro lado, você aumenta a oferta de produtos. Barateia o produto. O alcance do alimento fica maior. Então, as pessoas conseguem ter acesso, mais acesso ao alimento em quantidade e em preço, né, através desse processo de melhoramento. Então, ele diz, se a intenção não tem mérito nenhum, vamos dizer assim, porque quem fez pensava em dinheiro, por outro lado, ela tem algum mérito na medida em que ela aumenta a oferta de produtos, ela barateia o custo dos produtos. A intenção é que faz o mérito, mas ele diz que seja nulo o mérito, desde que o progresso se realize. Então, mesmo sem mérito nenhum, se o progresso se realiza, está de conformidade com a lei de Deus, que o que interessa é o progresso. O terceiro tema é obstáculos à reprodução, né? Aqui a gente pode entender tanto os métodos anticoncepcionais quanto os métodos de contenção de populações, de manutenção de nível de população animal, no caso, por exemplo. Né? Não humano, mas animal. Né? Anticoncepcionais no caso, e controle de população. As perguntas são várias. Ele pergunta, 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E aí o irmão responde assim, tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Vou deixar só a resposta, não vou fazer nenhum comentário, porque existem juízos os mais variados a respeito disso. Mas eu gostaria de deixar só o pensamento do nosso irmão. Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Aí o Kardec desdobra, tratando especificamente de animais. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e vegetais. Há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Né? Aí o irmão responde assim, Deus concedeu ao homem, eu chamo a atenção para esse inicinho, Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Então, o homem funciona como, fecha aspas, um árbitro que tem por finalidade manter o equilíbrio das populações animais e vegetais. É a primeira colocação que ele faz. Aí ele diz, não deve opor-se-lhe sem necessidade. Então, não havendo necessidade de intervenção, a natureza deve seguir seu curso. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem o desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então ele coloca que existem dois mecanismos, vamos colocar assim,
se a gente pode olhar grosso modo. Deus dispõe de um mecanismo próprio da natureza que está embutido nos animais, que é a sua necessidade de conservação. Então eles se alimentam, os carnívoros, de outros animais, os herbívoros de outros vegetais, né? Essa população, ela equilibra a existência do alimento. É isso que ele diz. Do outro lado, né, nós temos o homem como, diz ele, um contrapeso que Deus dispõe para manter o equilíbrio de determinadas, vamos chamar assim, espécies. Vamos falar daquelas que nós conhecemos, o porco, a vaca, a galinha, que nós criamos para consumo, né? Não compete à natureza regular os rebanhos. Compete ao homem regular os rebanhos, né? Porque eles não estão em a natureza, eles estão ao domínio dos homens. É isso que ele diz. Então, os homens dispõem de inteligência suficiente para administrar a quantidade de seres em função daquilo que eles precisam para sobreviver e em função da necessidade de sua existência. Em a natureza bruta, ela se regula. Os animais, consumindo para a sua sobrevivência, eles mantêm o equilíbrio. A chamada cadeia alimentar, né, garante equilíbrio. Kardec pergunta então, que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? E aqui ele está falando especificamente do homem, porque o homem é o ser humano é o único que busca a conjunção carnal, o ato sexual, por prazer. Todos os outros animais, os irracionais que nós chamamos, buscam o ato sexual como um meio de manter a espécie, de reproduzir para manter a espécie. Nenhum deles faz sexo por prazer, faz sexo por necessidade. É isso que eu queria. Então a pergunta do Kardec é direcionada ao ser humano e ele pergunta efetivamente o que pensar dos usos, né, que existem, cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. E aí também não vou comentar, vai ficar só a resposta do nosso irmão. Nosso irmão diz assim: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Grosseiramente ele diz, isso prova a inferioridade moral daquele ser ou daquela coletividade que tem esses costumes. Prevalência do corpo sobre a alma. Tá? O quarto tema, casamento e celibato. E aí a questão 695 pergunta ao Kardec: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? União permanente de dois seres. E a resposta é lacônica, ele diz assim, nosso orientador: é um progresso na marcha da humanidade. O casamento é a caracterização de um avanço civilizatório do homem. Simples. A importância do que é o ato da união permanente de dois seres entre os homens, né? Na humanidade, eu falo entre os homens, hoje tem que separar. Quando eu falo homens, estou falando de humanidade, pelo amor de Deus. Eu sou um homem meio arcaico, então não me tomem a mal. Estou falando de humanidade. 696, Kardec prossegue. Que efeito teria sobre a sociedade humana, a abolição do casamento? Ele responde, também laconicamente, seria uma regressão à vida dos animais. O homem se equipararia de novo aos animais. E aí tem uma nota embaixo dizendo assim: o estado de a natureza
o estado normal na natureza, é o da união livre e fortuita dos sexos. É o que a gente vê nos animais em geral. Existem algumas particularidades. Determinadas espécies animais não se relacionam assim. Mas assim, no geral. Então, em a natureza, o estado da natureza é o da livre união, livre e fortuita união dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Em cada povo tem um costume, mas o casamento é constante em todos. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. As araras e os papagaios formam casais para toda a vida. Se um morre, o outro fica viúvo. Não se une a outro animal. Então, na própria natureza existem espécies que já têm esse hábito da monogamia, né? E o Kardec diz, olha, a própria natureza dá ao homem esse exemplo. Se ele abandona esse exemplo, que foi um grande progresso que a humanidade realizou, né, voltaria ao estágio inicial da brutalidade animal. Aí Kardec pergunta, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Que é um aspecto também que a gente comenta muito. Né? O casamento é indissolúvel, é para toda a vida. Tal. Aí o nosso irmão diz assim, ele está falando de indissolubilidade absoluta. Ele diz assim, é uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar as suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Aqui o nosso irmão certamente se refere às modificações que são, vamos dizer assim, comuns, né, na trajetória da humanidade, dos homens, dos seres humanos. Né? Então, colocar alguma coisa absoluta para nós, né, seria, ele diz, contrário à própria lei da natureza, porque no nosso processo de desenvolvimento, de avançamento, né, o que a gente tem são modificações constantes. Agora, é assim, para a gente poder defender o ponto de vista do casamento realizado para toda a vida, né, e existem. É o casamento feito sob base real. Então, aquele que é calcado, o casamento que é feito em cima, ou apoiado no sentimento puro, no sentimento correto, sem nenhuma ilusão, sem nenhuma outra intenção, sem nenhuma outra consideração, além do sentimento, tem a tendência, né, de perdurar no tempo. Né? A ligação entre os seres, através do casamento, ela não cria um vínculo tão permanente como, por exemplo, a paternidade ou a maternidade. Né? Esse vínculo é permanente. O vínculo do casamento, a união de dois seres de livre vontade, né, não necessariamente. Não cria um vínculo indissolúvel absoluto. Pai e filho têm uma indissolubilidade de relação absoluta. O casamento não, ele diz. Quando ele fala em contrário à natureza, certamente se refere ao nosso processo de evolução. Né? Então, essa relação hoje pode durar
toda essa existência, vamos dizer, toda essa vida nossa, e num outro futuro, mais adiante, numa outra reencarnação, tal, ser outra a ligação. Então teria sido dissolvida essa relação, vamos dizer. Estou tentando criar uma condição para vocês entenderem o raciocínio. Mas a indissolubilidade absoluta, ele diz, olha, é uma lei humana, não é uma lei divina. Questão 698. E aí ele fala de celibato. O celibato é a opção por não casar, por não constituir família. A orientação, o motivo é diverso. Então, a intenção do celibato é diversa. Mas o celibato em si é não casar, não constituir família. Vamos lá então. Pergunta Kardec. 698. Celibato ou celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? É perfeição? Não constituir família? Isso tem mérito aos olhos de Deus? Nosso irmão responde assim: não é um estado de perfeição. E diz: e os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. A intenção, quando a intenção é egoísta, viver só para si, não ter que se incomodar com ninguém, então desagrada a Deus e engana os homens. 699, ele prossegue a respeito de celibato. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade. Chamaríamos o celibato religioso, os padres, muita gente fora da igreja também que resolve colocar a sua vida à disposição da humanidade. Né? Não se casa, não constitui família, a família dele é a humanidade. Aí tem um Chico Xavier, você tem um Divaldo, por exemplo, que não tem família, né, constituída, filhos do próprio sangue e tal. Então, é nesse sentido que ele coloca. Então, nesse sentido vamos chamar religioso, não haveria mérito? E aí o irmão orientador espiritual responde assim: isso é muito diferente. Então aqui é a intenção. Ele não tem uma família do próprio sangue que ele gerou, né, através da reprodução. Ele tem uma família que ele adota. É diferente. Aí ele diz, isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo, o camarada que não quer se envolver para não ter dor de cabeça, não quer ter responsabilidade. Né? Então, isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. E segue uma nota. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação de sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Então, o celibato nessas condições, alguém que se dedica à humanidade como família, não constitui família, a humanidade é a sua família, esse está em um estado de desprendimento. Né? O outro que não constitui família, não reproduz, não adquire obrigações e responsabilidades por egoísmo absoluto, não quer se incomodar, esse está contra a lei de Deus. É da lei de Deus
e eu acho que é o projeto divino, que os indivíduos se unam. Eu particularmente acho. Né? Tendo em vista particularmente o que eu falei de saída. Você tem que reproduzir até para que o processo de purificação, de melhoria, de aperfeiçoamento dos espíritos consiga prosseguir, andar. Não é? Sem reencarnação não há progresso. Para reencarnação tem que haver reprodução. Então, nesses termos, o celibato fica contrário à lei de Deus. Não constituir família fica contrário à lei de Deus. Nós não estamos falando de castidade, nós estamos falando de opção por constituir ou não família. Tá? E por fim, poligamia. Né? É uma questão só. Ele pergunta assim, e vai bem de acordo, né? Vai bem no prosseguimento daquele união de dois seres, né? União permanente de dois seres. Desculpe. Existe ainda hoje, em determinados lugares, a prática poligâmica. Homem que tem muitas esposas, né? Então é desse aspecto que ele está falando. Uma família constituída por um varão e diversas esposas. Né? Ele diz assim, questão 700, pergunta: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui um indício da proporção em que devam unir-se? Ou seja, a paridade relativa entre homens e mulheres, números relativamente próximos, né, meio a meio, vamos colocar assim, não indica, né, a proporção em que eles devam se unir, 1 para 1? Essa é a questão que ele coloca. Né? E aí o Espírito responde assim: sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Ou seja, se existe essa paridade, ela tem também um fim. É que cada um se una com um outro. Não é? Me desculpe, tem duas questões. 701. E ele pergunta no prosseguimento: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? E aí o nosso irmão responde: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. O casamento, segundo a visão de Deus, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. É até possível, eu diria, né, que o varão ame as suas 300 esposas. Né? É até possível, mas não parece conforme. E aí ele faz uma nota, e ele diz assim: se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter a possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Por que uns podem ter poligamia e outros não podem? Por que não pode ser universal? Todos serem poligâmicos? A questão é, existe maneira de ser poligâmico, todo mundo ser poligâmico? A proporção não é um homem para uma mulher, aproximadamente? Como é que nós chegaríamos a essa matemática apurada de conseguir que todos os homens tivessem várias mulheres ou todas as mulheres tivessem vários homens? É isso que ele coloca. Então, se a poligamia fosse uma lei da natureza, se fosse, deveria ser possível tornar-se universal, o que é materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Ele prossegue:
deve ser considerada, a poligamia deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Então, ele fecha dizendo, olha, não é conforme a lei da natureza, é um uso humano, né, vamos dizer, e tende a desaparecer com o aperfeiçoamento das regras da sociedade como um todo. Tá? Nós não somos, né, nós não estamos, melhor dizendo, no estágio dos nossos companheiros que estão no reino animal, né, nós chamamos de irracionais, que o leão tem as suas 40 leoas, né? A proporção lá é diferente. A finalidade lá é diferente. Então, o fato de você ter um boi num rebanho de vacas significa que você vai conseguir produzir mais, porque efetivamente quem pare são as vacas, não são os bois. Então você não precisa ter vários bois. Mas isso não se dá no ser humano. Não é essa, vamos chamar assim, a razão de ser do ser humano. Né? E a reprodução nos seres humanos também não tem a mesma conotação que tem nos nossos amigos do reino animal. Então, vamos fazer a diferença, vamos fazer a diferenciação. Poligamia é alguma coisa própria para os brutos, por uma razão muito simples. Eles precisam multiplicar-se, né? E rapidamente. Os seres humanos, não. E a razão deles se unirem não é para se multiplicar rapidamente, é para desenvolver sentimento. Então, tudo diferente. Tá? Nós encerramos a nossa leitura, é um capítulo relativamente curto, cheio de possibilidades, mas relativamente curto. Nós vamos agradecendo a Deus pela oportunidade da reunião para estudo, pelas luzes novas, né, que nós conseguimos adquirir com a leitura, rogando ao Mestre Jesus, se mantenha conosco, iluminando, continue nos iluminando, para que nós tenhamos clareza e segurança na identificação dos nossos objetivos e dos nossos caminhos até eles. E que o Mestre se mantenha do nosso lado, nos infundindo muita força moral, para que a gente consiga, enfim, agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.